Olá, quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui um pouco mais cedo para anteciparmos algumas transmissões de vídeos da nossa Escola Bíblica Dominical que nós faremos aqui para os nossos irmãos tomarem conhecimento a respeito das participações através dos vídeos nas respostas às perguntas sobre o assunto que será tratado hoje na Escola Bíblica Dominical relacionado ao encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Vamos então iniciar pela nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta, acompanhe comigo. Ela é a seguinte: essa pergunta foi destinada ou direcionada a adolescentes e senhoras. E a pergunta diz assim: lendo o texto no Evangelho de João, capítulo 4, versos de 3 a 39, responda as seguintes perguntas. 1. Qual foi a direção que o Senhor Jesus tomou quando deixou a região da Judéia? 2. No verso 4, existe uma palavra implícita relacionada à presciência e eleição do Pai no projeto de salvação. A letra A da segunda pergunta. Qual é a palavra? E letra B, explique naturalmente a respeito da palavra. Agora, a terceira pergunta, ainda destinada a adolescentes e senhoras, diz assim: qual foi o alvo do Senhor Jesus em sua missão de Salvador quando parou à beira do poço na cidade de Sicar? Muito bem, estas três perguntas destinadas a adolescentes e senhoras, elas serão respondidas por criança, adolescente e também senhoras. E quem vai dar a primeira resposta é uma criança, a Jade. A Jade, ela tem 6 anos de idade, ela é do estado de Sergipe, e a Jade vai responder a uma pergunta que a mamãe dela, a Jane, vai fazer a ela essa pergunta. Ela é da classe de intermediários da igreja de Nossa Senhora da Glória, uma cidade lá do estado de Sergipe. Depois iremos para o Rio Grande do Sul, onde lá no Rio Grande do Sul teremos uma senhora, a irmã Idiane. Ela é do grupo de senhoras da igreja de Canela, cidade lá do estado do Rio Grande do Sul. E por último, a terceira pergunta será respondida lá pela Itália, pelo nosso irmão, o Daniel Lucas. Daniel Lucas é um adolescente de 13 anos, ele é da classe de adolescentes da igreja de Milão e ele vai responder em língua italiana. Vamos então estar atentos às respostas dos nossos irmãos a essas 3 primeiras perguntas destinadas a adolescentes e senhoras. Irmão, a paz de Jesus. Meu nome é Jade, da igreja Maranata, trabalhando. Aí eu vou responder a primeira pergunta. Jade, qual foi a direção que o Senhor Jesus tomou quando deixou a região da Judéia? Galileia. Amém. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta de número 2, na letra a palavra é necessário. E na letra B, explicando, da Judéia para Galileia, naquele tempo, existiam 3 rotas. E o melhor caminho não era por Samaria. Pelo contrário, ele era o pior caminho. Porque os judeus evitavam passar por Samaria porque consideravam os samaritanos impuros. Esse caminho ele foi escolhido por Jesus pela presciência de Deus Pai, que o guiava em tudo. Jesus sabia do encontro com a mulher samaritana, que ela era eleita pela presciência de Deus. Este caminho feito da Judéia para a Galileia, passando por Samaria, era um caminho difícil, apontando profeticamente para o caminho da cruz. O Senhor Jesus transpôs o Calvário para salvar as nossas vidas. Levou sobre ele o peso da cruz. Carregou todos os nossos pecados. Aquele encontro com a mulher samaritana ele já estava programado, como diz no verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Não era uma opção, estava no projeto de Deus. Assim como também um dia aprove ao Pai fazer-se necessário o nosso encontro com o Senhor Jesus. Amém. Pace del Signore Gesù a tutti. Oggi risponderò alla terza domanda: qual era l'obiettivo del Signore Gesù nella sua missione di Salvatore quando si fermò al pozzo della città di Sicar. Il suo obiettivo era raggiungere la donna samaritana
di offrire a lei l'acqua della vita e fare che lei conoscesse il dono di Dio, il nostro Salvatore Gesù, e la fonte dell'acqua viva che disseta l'anima. Muito bem, irmãos, muito bem respondido pelos nossos irmãos as perguntas, principalmente a resposta que a Jade, de 6 anos, deu então à sua mãe quando ela fez a pergunta. Muito bem, a Jade, a sua resposta. A nossa irmã Ediane também fez uma colocação muito bem feita relacionada também aos caminhos que existiam para sair da Judéia e ir para a Galileia. E o pior deles, a irmã afirmou, né, e realmente era mesmo, era o caminho através de Samaria. Por que pior? Porque normalmente os judeus não gostavam de fazer esse caminho em razão de ter que passar por Samaria. A irmã explicou muito bem, porque havia uma inimizade entre judeus e samaritanos naqueles dias. Então ela colocou muito bem que o Senhor Jesus também escolheu o caminho mais difícil para poder ir até a cruz, para ali encontrar-se conosco. E Jesus se encontrou conosco exatamente ali na cruz. Então era o caminho mais difícil, mas que apontava para o caminho do Gólgota, o caminho da cruz. Muito bem colocado pela nossa irmã. E outra coisa, ele não fez isso por uma opção, mas isso estava no projeto de Deus, e também assim estava no projeto de Deus a nossa salvação. Muito bem colocado na expressão fazer-se necessário. Era necessário Jesus estar ali. Muito bem. Também o Lucas respondeu muito bem, o Lucas lá da Itália, quando ele deu ali a colocação de que o alvo ali do Senhor Jesus era alcançar aquela mulher, porque ele tinha água viva para oferecer àquela mulher. E mais, não só água viva, mas levá-la a conhecer o dom de Deus, né? E o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que tem a água que dessedenta a alma. Muito bem colocado pelo nosso irmão adolescente de lá da Itália, da cidade de Milão. Muito bem, irmãos, agora iremos para a nossa segunda pergunta, ou aliás, as perguntas destinadas agora aos jovens, que na verdade são também 3 perguntas. Vamos então ler as perguntas destinadas aos nossos jovens. Ainda sobre o mesmo assunto proposto no início, a primeira pergunta diz assim: quem deu início à conversa e quais os elementos que podemos destacar que estavam envolvidos na conversa? A segunda pergunta, para jovens: cite o texto no qual Jesus, na conversa com a mulher samaritana, dá início ao projeto de salvação revelado. Tem ainda uma terceira pergunta sobre o mesmo assunto para os jovens, que é: escreva fazendo uma diferença entre os argumentos da religião e a revelação entre a mulher samaritana e o Senhor Jesus. Muito bem, escreva ali, é exatamente para alguém escrever e dar a resposta. E os irmãos escreveram e deram a resposta, e a resposta muito bem colocada pelos nossos irmãos. Primeiramente, nós vamos lá para o estado de Minas Gerais, onde ali a irmã Tainara é do grupo de jovens da igreja de Arinos, lá no estado de Minas Gerais, vai dar a primeira resposta. Depois, um jovem, que é o nosso irmão Samuel Ian. O Samuel, ele é lá de Santa Catarina, da igreja de Jardim Itália, em Chapecó, em Santa Catarina. E depois do Samuel, nós teremos ainda lá na Amazônia, no estado do Amazonas, ali no estado do Amazonas, a nossa irmã Priscila, que ela é do grupo de jovens da igreja de Manoa, lá em Manaus, capital do estado de Amazonas. Vamos então ter essas 3 respostas desses 3 jovens a essa nossa segunda composição de perguntas relacionadas ao encontro de Jesus com a mulher samaritana, mas perguntas destinadas aos jovens. A paz, Senhor Jesus. Respondendo à primeira pergunta direcionada aos jovens, quem deu início àquele diálogo foi o Senhor Jesus. E os elementos de destaque ali daquela conversa foi o poço, que fala da tradição humana, a água, que fala do Senhor Jesus, e o cântaro, que fala dos pecados que aquela mulher carregava consigo. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Em resposta à pergunta 2, destinada aos jovens, nós vemos que em João 4,10, Jesus começa a revelar a ela o projeto, quando ele diz: Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te disse, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então ali nós não vemos que ela não conhecia, ela não tinha sido revelado Jesus para ela, porque ele diz, se tu conheceras, tu lhe pedirias. Então ela ainda não havia o conhecimento, mas ali Jesus começou a se revelar ao coração da mulher samaritana. A diferença entre os argumentos da religião e a revelação entre a mulher samaritana e o Senhor Jesus está no fato de que a religião se baseia em argumentos, na razão humana, coisas que se encontram na quarta medida. E podemos ver isso quando a mulher samaritana diz que não tem como tirar água, que o poço é fundo, pergunta o que é água viva e questiona se Jesus era maior do que Jacó, aquele que furou o poço. Mas Jesus estava na revelação, na quinta medida. E podemos ver isso no livro de João, no capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A paz do Senhor Jesus. Irmã Tainara, muito bem colocada a sua resposta, porque ela aborda os dois aspectos, tanto de quem iniciou ali o diálogo, quanto dos elementos que faziam parte ou que compunham aquele ambiente ali que envolvia aquele diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Foi ele, o Senhor Jesus, quem deu início ao diálogo. E muito bem colocado, porque é exatamente pelo fato de Jesus ter falado para nós, primeiramente, que nós depois podemos falar para ele. Primeiro ele se revelou a nós, né, como ele fez ali com a mulher samaritana. E aqueles elementos muito bem colocados pela irmã, o poço fala da tradição humana, ela estava ligada a uma tradição humana, àquele poço, e a água fala ali exatamente do Senhor Jesus, né? A água daquele poço, porque Jesus é o poço das águas vivas. E o cântaro daquela mulher falava do peso que ela carregava, dos seus pecados, né? Que aquela mulher carregava consigo. Muito bem explicado pela irmã nessa resposta. Na resposta à segunda pergunta, que era exatamente relacionado à conversa com a mulher samaritana, como Jesus dá início ali ao projeto revelado. Então o irmão Ian colocou muito bem ali a proposta do Senhor Jesus a ela. Se tu conheceras o dom de Deus, então tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Até ali, o irmão afirma, né? Ela não tinha tido ainda a revelação de Jesus para ela. Então agora, a partir dali, ela vai ter o conhecimento de Jesus. E o desejo de Jesus era exatamente que ela o conhecesse, não como um judeu simplesmente, mas como o dom de Deus. O dom de Deus que ela conhecia era uma fonte, mas agora ela vai conhecer a verdadeira fonte, o verdadeiro dom de Deus. Muito bem colocado pelo nosso irmão. Também a Priscila colocou muito bem ali a diferença dos argumentos da religião, né? Esses argumentos que se baseiam exatamente na razão humana, que são coisas pertencentes à quarta medida, bem colocado pela irmã. Os argumentos são assim, a razão está relacionada à quarta medida. E aí, naturalmente, o que ela via era alguém que não tinha um vaso para tirar a água, o poço era fundo, a pergunta a respeito do que era água viva e o questionamento se Jesus era maior do que o pai Jacó. Então, naturalmente, esses são os argumentos religiosos, da razão. Mas o Senhor Jesus, como a irmã afirma, ele já entrou direto na revelação. Ele estava ali na quinta medida, como foi colocado pela irmã. Então ele disse, aquele que beber desta água, da quarta medida, tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, a irmã citou aqui o texto, né, o capítulo 4, verso 13 e 14. Essa água que eu lhe der é a água da quinta medida. Muito bem colocado pela nossa irmã nessa resposta. Agora sim, vamos passar então para a nossa última parte. E a nossa última parte é uma composição de 5 perguntas que foram direcionadas a todos, a qualquer pessoa para responder, a jovens, a criança, a adolescente, e nós vamos ter gente de toda a faixa de idade para dar essa resposta. Vamos então à nossa quinta pergunta. Perdão, a nossa terceira pergunta, composta de 5 composições aqui. Elas são destinadas a todos. A primeira é a seguinte: complete o entendimento de salvação no ato da mulher, quando abandonou o cântaro junto à fonte
e anunciou na cidade a salvação. A segunda, em qual momento a mulher samaritana entendeu a profundidade do que Jesus falava e o alcance de seu ministério, do ministério do Senhor Jesus. Agora a terceira. A terceira é a seguinte: como adorar e em que lugar, ou seja, qual o lugar de adoração? A quarta diz assim: quais os sinais confessos da salvação, ou seja, sinais de confissão de salvação. E a quinta pergunta é: como Jesus se revela por último? De que maneira ele se revelou ali a ela? Como ele se revelou por último à mulher samaritana? A palavra é revelou. Muito bem. Diante dessas perguntas, portanto, nós vamos ter algumas respostas aqui muito interessantes. E a primeira delas vem lá do estado da Bahia. Nós temos lá o diácono Wagner. O Wagner é do grupo de diáconos e obreiros da igreja de Urbe 5, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele vai dar uma primeira resposta à primeira pergunta. Depois teremos a resposta à segunda pergunta, que vem lá do Maranhão, do estado do Maranhão. É do ungido Luiz Tomás. Ele é da igreja do bairro Liberdade, lá de São Luís, capital do Maranhão. Depois teremos a terceira resposta, que vai vir de Portugal. Lá de Portugal, a irmã Raquel. Ela é do grupo de jovens da igreja de Porto. Agora, um detalhe, não é a Raquel Gonçalves, é a outra Raquel. A Raquel, ela é do grupo de jovens da igreja de Porto, vai dar uma resposta também. E por último, nós teremos o Paulo Márcio, lá do Rio de Janeiro, do grupo de obreiros da igreja ali de Vila Coringa, em Barra Mansa. Ele vai dar também uma resposta à nossa pergunta. Irmãos, a paz do Senhor. Quero responder para os irmãos a pergunta 1 da Escola Bíblica Dominical, no entendimento de salvação, quando a mulher samaritana abandona o seu cântaro junto à fonte. Assentou-se à fonte perto da hora sexta. É o encontro do profético com o histórico, do terreno com o celestial. As duas fontes se encontram. Jesus, a fonte de cima, com a fonte que está embaixo, isto é, a velha dispensação, onde o esforço humano era necessário. Jesus lhe faz um pedido e ela responde, o que de fato a fonte terrena, representando a religião, sempre lhe proporcionava, ou seja, a discórdia, a incerteza e, por fim, o vazio no que diz respeito à salvação. Jesus, porém, lhe disse, se conheceras o dom de Deus e quem te pede dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. É quando ela se interessa pela fonte eterna, que é Jesus, e abandona o seu cântaro junto à fonte temporal, pois a água viva já passava a jorrar no seu interior. E ela corre para jorrar aquela água na sua cidade, isto é, a salvação. Como diz em Hebreus 7:19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual chegamos a Deus. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, respondendo à segunda pergunta, que diz, em qual momento a mulher samaritana entendeu a profundidade do que Jesus falava e o alcance do seu ministério? Nós podemos encontrar a resposta para esta pergunta no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 17, 18 e 19, que diz, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Neste momento, Jesus revela todo o seu pecado, tudo aquilo que era vergonha para ela, tudo aquilo que estava oculto, que ninguém sabia. Neste momento, aquele que é onisciente revela para ela aquilo que estava dentro da alma dela. E ali gera ela um grande espanto. Ele conhece a minha vida, ele me conhece por completo. E ela vai agora, na terminação aqui da pergunta, que fala assim, e o alcance do seu ministério,
Ela diz assim no verso 19: Disse a mulher: Vejo que és profeta. Neste momento aqui está consumado aquilo que ele era para ela. Vejo que tu és um profeta. Vejo que tu conheces a minha vida. Vejo que tu conheces todo o meu ser. Essa é a resposta para as perguntas. A paz do Senhor, irmão. Em resposta à pergunta número 4 para todos, os sinais confessos da salvação podem ser vistos numa mudança de vida, deixando o cântaro para trás e dando neste mundo testemunho de uma tão grande salvação que Jesus Cristo tem para dar ao homem, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Com base na pergunta 5, proposta a toda a igreja, que diz: como Jesus revelou por último. Podemos ler lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 26, que diz: Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Aqui Jesus revela aquela mulher como o Deus eu sou. Assim como lá no Velho Testamento, quando Moisés chegou a Faraó e disse: o Deus eu sou que me enviou. Como está lá em Apocalipse também, quando o Senhor Jesus fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele se revela aqui a essa mulher como o Deus eu sou, o Deus que tem o domínio, o controle sobre todas as coisas, que tudo está debaixo das tuas potentes mãos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Wagner, sua colocação muito bem feita com relação à questão de perto da hora sexta. Porque ali estava uma palavra muito bem colocada no sentido profético. Era o encontro do profético com o histórico, do terreno, ou seja, aquilo que é terreno, com aquilo que é celestial. E o irmão coloca muito bem ali na sua resposta à pergunta a questão das duas fontes que se encontraram, né? Por um lado, aquela fonte ali de Jacó representando ali a velha dispensação, muito bem colocado pelo irmão. A velha dispensação, ela estava ligada ao pai Jacó, a velha dispensação, onde lá o esforço era necessário. Mas agora em Jesus a fonte é diferente, é ele quem dá a água e nós só temos a beber dessa água que o Senhor Jesus nos dá. E também muito bem colocado pelo irmão o ponto em que ela abandona, a mulher samaritana abandona o seu cântaro junto a uma fonte que é uma fonte temporal. Por quê? Porque agora a água viva que ela já tinha bebido de Jesus, essa água viva agora, ela iria fazer jorrar para a vida eterna, para que os habitantes da cidade de Samaria, ali de Sicar, pudessem também receber a mesma salvação. Muito bem colocado pelo irmão nesse aspecto, né? Também o ungido Luiz Tomás colocou muito bem ali o Senhor Jesus na sua onisciência. Ele revela aquilo que estava dentro da alma daquela mulher. Ele não estava revelando algo que ela aparentasse ser, não. Ou que ela estivesse sentindo, não. Ele revelou aquilo que estava oculto lá dentro da sua alma, porque o Senhor Jesus tem onisciência. Ele conhece todas as coisas. Isso levou aquela mulher também, naturalmente, a olhar para Jesus agora, não mais como alguém que ela chamou inicialmente, sendo tu judeu, não. Agora ela olhava para Jesus como um profeta. Vejo que tu és profeta. Muito importante essa colocação feita pelo irmão ali, né? E, portanto, nessa colocação estava ali consumado aquilo que Jesus passou a ser para aquela mulher. Também gostei muito, achei muito interessante a resposta da Raquel, quando ela fala dos sinais confessos da salvação. E os grandes sinais confessos, ou seja, você só confessa que é salvo se você tiver transformação de vida, ou seja, mudança de vida. Então ali foi uma mudança. Ela veio com um cântaro e voltou sem ele. Ou seja, aquilo que representava o passado dela, ela deixou ali na fonte. Na verdade, ela deixou aos pés de Jesus. Então, naturalmente, muito bem colocado pela nossa irmã. Também o Paulo Márcio colocou muito bem ali a expressão de Jesus se revelar, a última palavra. A última palavra ali do Senhor Jesus, conforme a pergunta, né? Como Jesus se revelou por último. Ele, daquele momento em que aquela mulher já estava começando a entender que ele era o Cristo, o Messias.
E ela disse, não, mas quando o Messias vier, ele então vai nos falar tudo isso que você está falando. Aí Jesus disse, não, o Messias já chegou, sou eu. Diz, sou eu que falo contigo. E aí ele usou a expressão que o irmão chama a atenção, a expressão, eu sou o que fala contigo. Aquela mesma expressão que foi usada lá por Moisés para dizer para Faraó aquilo que Deus Pai tinha orientado a Moisés. Moisés, você vai dizer a Faraó, eu sou, me enviou a vós. Então, era o eu sou o alfa, eu sou o ômega. Por isso, a última palavra é a do Senhor Jesus. Muito bem colocado aqui pelo nosso irmão Paulo Márcio, da Igreja de Vila Coringa, em Barra Mansa. Agora, irmãos, antes de encerrar, nós já apresentamos as respostas das perguntas. Eu gostaria de apresentar aqui um vídeo que vai mostrar como um grupo de adolescentes é capaz de fazer um estudo, dar uma demonstração de como fazer um estudo entre os adolescentes. Esse estudo foi feito lá em Brasília, na nossa igreja da Asa Norte, lá em Brasília, no Distrito Federal. Ele foi conduzido pela professora, a irmã Sara, a professora, foi conduzido por ela, a professora lá se chama Sara, uma das meninas dá essa resposta. E nós teremos uma participação muito interessante ali na dinâmica de preparar os estudos, onde ali nós teremos a participação do Arthur Luiz, do Pedro Henrique, do Arthur Miranda, da Adassa, também do João Pedro, da Carolina e do Davi. Vamos então ver como se faz um estudo, isso através do aplicativo, né? Aplicativo que eles fizeram ali, onde todos juntos puderam participar do estudo. Bem, essa é a contribuição dos adolescentes da Igreja Cristã Maranata, da Asa Norte, de Brasília DF, onde nós vamos responder então as perguntas destinadas a adolescentes e senhoras. A primeira pergunta vai ser o Arthur Luiz, que vai responder. Qual foi a direção que o Senhor Jesus tomou quando deixou a região da Judéia? Em direção à Galiléia. Amém. A outra pergunta, no verso 4, existe uma palavra implícita relacionada à presciência e eleição do Pai no projeto de salvação. Pedro Henrique, você poderia ler para a gente esse versículo? E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém. Qual é a palavra, Arthur Miranda? A palavra implícita é necessário. Amém. Adassa, você poderia nos explicar? Deus Pai é onisciente, então ele revelou a Jesus que a mulher estaria ali, e assim pôde fazer o projeto de salvação. Amém. Qual foi o alvo do Senhor Jesus em sua missão de Salvador quando parou à beira do poço de Sicá? Você pode nos responder, João Pedro? A mulher que assim estava à beira do poço. Amém. Carolina, o que significa para nós? Quando Jesus salvou essa mulher, ela era gentílica. E isso nos representa porque, assim como ela, assim como os gentílicos, nós não tínhamos direito à salvação. Mas Jesus veio ao mundo e morreu na cruz por nós para nos dar a salvação. Amém. Davi, o que a Carolina acabou de dizer é um aspecto histórico ou profético dessa passagem da Bíblia? Aspecto profético. Amém. Glória a Jesus. Professora, muito bem o trabalho que a professora fez aí, né? A tia Sara, como foi relatado, né? Por um dos adolescentes. E muito bem, muito boa colocação das respostas prontas ali dos nossos irmãos, né? O Arthur Luiz, o Pedro Henrique, o Arthur Miranda, a Adassa, também o João Pedro, a Carolina e o Davi. Muito obrigado por esta demonstração do trabalho muito bem feito, né? Que as irmãs fizeram aí com os adolescentes, para preparar as perguntas para a Escola Bíblica Dominical. Deus a todos abençoe, glória a Deus. Irmãos, assim chegamos ao final da nossa programação e queremos informar para os irmãos que aqueles vídeos que porventura não foram apresentados, os irmãos podem buscar no nosso site, os irmãos podem ver aí na tela a indicação do nosso site, da Rádio TV Web Manaim, radiomanaim.com.br, e os irmãos terem acesso ali às informações ali a respeito do seu nome, da sua participação, da sua cidade, os irmãos tomarem conhecimento de que participaram da Escola Bíblica Dominical através do envio dos vídeos. Nem todos pudemos apresentar por causa do nosso curto espaço de tempo. Não esqueçam também que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos a apresentação da Escola Bíblica Dominical. Permanece conosco
neste canal e você vai receber uma bênção participando da Escola Bíblica Dominical. Um abraço, então, que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus.